Olá, boa noite. Nós estamos aqui com a Mirlane Guará. Seja bem-vinda, Mirlane. Eu Boa me chamo noite. Gleison. Sou gestor da Uninter e da IDR aqui em Altamira. E nós estamos trabalhando uma série de lives com a temática Crianças em Isolamento. Esse é o nosso quarto e último episódio aqui com a Mirlane. No primeiro episódio, se você perdeu, corre no nosso YouTube Uninter Altamira, ou YouTube IDR Cursos Altamira. Você vai encontrar os 3 outros episódios. No primeiro episódio, nós falamos sobre como lidar com a saúde mental das crianças em isolamento, com a psicóloga Sandy Julian, foi excelente. Segundo episódio, nós falamos sobre organização do tempo, sobre produtividade, como trabalhar com produtividade com essas crianças em casa e adolescentes, né, também. Nós também, no último episódio, o terceiro, semana passada, sempre às sextas-feiras, às 19 horas, nós trabalhamos com a neuropsicopedagoga Rejane Passos, que trabalhou aqui sobre os déficits de aprendizagem, né, os problemas de aprendizagem que essas crianças podem ter e as consequências disso devido ao isolamento. Então, são temas excelentes. E hoje nós vamos trazer um tema muito legal, que você já foi atraído por isso, né? Que é o uso de jogos na educação das crianças. Então, eu estou aqui com a Mirlane. A Mirlane, ela é nossa aluna aqui do curso de Psicopedagogia da Uninter. Inclusive, para quem não sabe, o curso de Psicopedagogia a nível de graduação, ele é uma novidade, e foi a Uninter que lançou. A pós-graduação em Psicopedagogia, ela já existe há muito tempo. Inclusive, nós trabalhamos com ela há mais de 15 anos. Porém, a graduação, tanto a licenciatura quanto o bacharelado em psicopedagogia que nós ofertamos, são diferenciais que você pode buscar aqui com a gente, tá bom? E a Milane é uma dessas nossas alunas, né, que está se desenvolvendo e trabalhando cada dia. A Rejane é mentora, né, da Mirlane, que esteve aqui na nossa última semana, né, aqui com a gente, a neuropsicopedagoga mentora da Mirlane. A Mirlane também atuou como auxiliar de classe no Kumon, né, começou ali a lidar com as crianças, né, a trabalhar com a aprendizagem delas, dentro de um método que vocês conheceram aqui com a professora Judite, que é orientadora do Kumon de Altamira, e que, enfim, vocês conhecem melhor que eu, né. E também atua hoje como professora em ensino particular, trabalhando com os déficits de aprendizagem, né, com crianças, e essa experiência que ela vai contar com a gente hoje aqui, os jogos que ela utiliza, os métodos que ela utiliza para que os alunos tenham sucesso. E, modéstia à parte, né, eu sou suspeito para elogiar, mas tem tido excelentes resultados que são facilmente comprovados ali no Instagram, através das redes sociais da Milane, né? Isso é muito legal. Então, a proposta de hoje é realmente trazer indicações práticas, mostrar como fazer jogos de material recicláveis, a maioria de material reciclável, mas também de outros tipos de materiais que você tem em casa e que você vai poder trabalhar aí com suas crianças, né, em casa. Tá ótimo? Então, essa é a nossa proposta de hoje, para quem está aqui com a gente a partir de agora, essa é a nossa proposta. E antes de passar a palavra para a Mirlane, se apresentar um pouquinho, não esquece de comentar ali, porque o seu comentário pode aparecer aqui, tá bom? Então, já tenho aqui um comentário legal da Leonides, falando que tem tudo para ser um sucesso. Obrigado, Leonides. Nós contamos com isso, né? Nós contamos que nós vamos ajudar, que esse é o principal intuito, né, Milane? É primeiro ajudar os pais a lidar com as crianças, com a ociosidade das crianças nesse período de isolamento, que gera alguns comportamentos diferenciados, né? Gera uma preguiça aguda, a criança acorda tarde, né? A alimentação fica descontrolada, e aí você tem que encontrar meios interativos, meio lúdico ali, um meio mais lúdico, né? De lidar com essa criança. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Seja bem-vinda, Mirlane, é um prazer receber você aqui para mais esse bate-papo. Obrigada, Gleison. Eu me sinto muito honrada em estar participando dessa live, né? Sou um pouco suspeita para falar do Gleison também, mas ele é assim um gestor sensacional, uma pessoa em que eu me inspiro muito e que tem me ajudado, né? Foi o primeiro gestor, assim, primeiro diretor que eu tive contato na vida acadêmica.
Então, eu posso dizer para vocês que ele é aquela explosão de motivação que eu tenho. Desde o princípio tem me ajudado muito. Ele, a professora Clarice, que foi a primeira professora que eu tive também. Então, assim, várias pessoas, todas as pessoas que já passaram pela minha vida, as que estão, né, tem eu posso falar que tem um significado importante, porque todas somaram comigo até aqui. E agradeço muito os que ajudam diretamente e indiretamente. Primeiro agradeço a Deus e depois a cada um que tem depositado confiança em mim. E a todos os meus clientes, né, meus pais aí queridos, que são a explosão de motivação também. E para iniciar, amo muito, né, dar aula. Isso eu descobri no Kumon, como o Gleison falou, eu descobri com a professora Judite, né, descobri esse lado da Mirlane, e lá eu descobri como ensinar dentro de um método tão sensacional. E desde aí, esse amor, ele ficou em mim. Teve uma época que eu precisei seguir novos caminhos, e nesses novos caminhos eu comecei com aulas particulares, que eu ainda sou uma acadêmica, e descobri o processo aí das aulas particulares, e dentro das aulas particulares eu falei, gente, eu preciso ajudar os meus alunos para que eles se interajam mais, para que eles tenham um retorno positivo. E dentro desse mundo lúdico ao qual eu entrei, porque existem vários métodos, existem várias teorias, mas de todas que eu já estudei, que eu tento me inspirar, é na ludicidade. Eu acredito muito nisso. E os pais que estão comigo são pais também que acreditam. E dentro dessa perspectiva, eu comecei a desenvolver jogos. Mas foram jogos, assim, que eu falei assim, eu vou usar com meus alunos, eu vou ver o que vai dar, e fui testando, né, junto com a minha mentora, claro. Os meus tutores da Uninter também sempre estiveram muito presentes nas minhas dúvidas, e com a minha coordenadora, né, a Lilian Café, que me apoia muito. E fui começando a passar os jogos para elas, e comecei a perguntar, e dentro desse nicho, elas começaram a me orientar. Teve muitos que eu me inspirei na internet, né, no Pinterest em principal, e outros que eu busquei desenvolver com estudos, né, buscando estudar se realmente daria certo, e na prática foi que eu vi que realmente deu certo. Aí os meus pais começaram, Mirlane, fulano de tal viu o meu filho fazendo e quer comprar. Eu falei, gente, mas eu não vendo jogos. Não, Mirlane, você tem que vender, você tá vendo o sucesso que tá fazendo, meu filho tá aprendendo, eu vou falar. E nisso começou um falar para o outro, quando eu pensei que não, tinha um monte de contatos no meu celular falando, não, fulano de tal passou teu número, vende um jogo para mim, eu quero fazer em casa. Aí eu falei, tá bom. E dentro disso eu comecei a buscar novos horizontes e recebi essa proposta maravilhosa do Gleison para compartilhar com vocês alguns materiais, né, para vocês, pais que estão em casa, trabalhar com seus filhos de maneira lúdica, e de uma maneira bem gostosa, né? Numa interação legal. Estou aqui e vamos lá. Que legal. Bom, então vamos começar aqui pelo nosso roteiro. Todo trabalho bem estruturado precisa de um roteiro, né? Qual que são as principais dificuldades? Assim, fala do público que você atende hoje nas suas aulas particulares. Você trabalha com que faixa etária, mais prioritariamente, assim, qual que é o maior número de alunos, né, que você tem a maior faixa etária, digamos assim, né? O maior número de alunos na faixa etária X, eu queria saber. E quais são as principais dificuldades de aprendizagem que você consegue ajudar esses alunos que estão nessa faixa etária? Eu trabalho muito com alunos que estão no processo de alfabetização, né, que estão sendo alfabetizados ou que já foram, né, que já passaram da série de alfabetização, que já estão mesmo naquele processo de interpretação, de escrita. Eu trabalho muito dentro dessa faixa etária, com alunos mesmo mais dentro do nível do português. Não deixo também de trabalhar matemática, mas o meu foco principal são eles. E os meus jogos, as minhas temáticas são voltadas para esses alunos, né? Alunos de 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, são os alunos que eu atendo. Entendi. Muito bom. E as principais dificuldades
nesse processo de leitura, né? A aluna, às vezes, está com probleminha em fazer aquela interação, a conexão da imagem que ele aprendeu, da sílaba que ele aprendeu, com o contexto da frase. Às vezes, eles têm essas dificuldades, às vezes, de fazer a ligação da formação silabal, né? A junção silabal. E aí, dentro disso, foi que eu fui montando os meus jogos também. Então, meus maiores desafios são dentro desses propósitos aí. Muito bom. Olha, nós estamos numa sala de vídeo na minha rede pessoal, na minha rede social, né? Meu Facebook pessoal. Tem muita gente ali. Se você quiser mandar uma pergunta, você que está aí na minha sala de vídeo, você vai lá para a nossa página, tá bom? Segue o link aí, vai lá para a nossa página, Uninter Altamira, ou IBR Altamira, e lá você consegue mandar uma pergunta, a sua pergunta vai aparecer aqui, tá bom? Ou simplesmente um parabéns, uma boa noite, a gente gosta de elogio, né, Mirlane? Sim. Legal. Mirlane, então vamos à prática, vamos àquilo que a gente veio fazer hoje aqui, né? Nós temos aí várias demonstrações de jogos que são bem interessantes, né? Eu particularmente já conheço, então acho que vai contribuir muito com a rotina de vocês aí em casa. E se você é um educador, não pisca. Se você é um educador, um aluno de pedagogia, um aluno de um curso de licenciatura, não pisca. Você não pode perder nenhum detalhe, porque é uma coisa que você vai levar amanhã para sua aula lá, para sua aula virtual, né, lá no Zoom, que a maioria das escolas estão fazendo. Então, são novidades que você pode... Eu te digo mesmo, eu sou pedagogo, viu, Mirlane? E atuei pouco na educação infantil, é verdade. Estou na Uninter, eu estou há 15 anos, né, trabalhando com educação superior, aqui em Altamira, né? Antes já trabalhava no meu estado, mas... eu fiquei, assim, como pedagogo, eu fiquei surpreso com algumas técnicas, honestamente, né, quando eu vi as técnicas que você vai apresentar. Então, se você é um aluno em formação, um professor em formação, não perde, não pisca, tá bom? Para não perder o detalhe. Vamos começar, então, com as demonstrações? Vamos lá? Sim. O primeiro jogo... A tela é sua, fica à vontade, e que nós possamos juntos aí construir uma live legal, né, que seja produtivo para as pessoas que estão nos assistindo, para a nossa audiência. À vontade. Gente, então o primeiro jogo que eu trago é o jogo das garrafas PET. Ele tem a finalidade, eu vou primeiro explicar a finalidade para poder mostrar o passo a passo para vocês, tá? A finalidade desse jogo é você trabalhar a decodificação com a criança. Por exemplo, você está com seu filho em casa ensinando vogais, ou no processo de ensinar alfabeto, números. Essa atividade ela é muito legal, porque vai fazer também com que a criança corra, a criança se divirta, que tenha tempo, que tenha competição. Eu vou mostrar para vocês os materiais necessários para montar, e depois eu vou falar como funciona o jogo, tá bom? Ó, eu tenho uma garrafa PET aqui, né, de Coca-Cola. Eu usei um pincel bico fino, né? Você pode encontrar em qualquer papelaria, tem. Ou pode ser também um bico grosso, fica a seu critério. E você escreve aqui na garrafa PET o número que você vai trabalhar. Por exemplo, se está no início, coloca lá número 1, né, na garrafa PET. E aqui, por exemplo, a letra E. Você está trabalhando, você já trabalhou junto com a letra A com a criança, digamos que na segunda-feira, o A e o número 0, e hoje você vai trabalhar o número 1 e a letra E. E aí você escreveu aqui na garrafa, né? As garrafas estão escritas, ó, pode perceber que tem tanto a letra maiúscula cursiva quanto a letra minúscula. A letra maiúscula de bastão e a letra minúscula também, justamente para a criança ter mais, como é que eu posso falar, propriedade, né? Ela vai estar vendo todas as formas que aquela letra ela pode ser escrita. Você colocou numa distância que a criança possa correr. Vai posicionar as garrafas PETs abertas e vai pegar um balde com água, colocar esse balde com água na distância da corrida da criança e dar um copo para ela. Pode ser um copo descartável, pode ser um copo plástico. Eu indico a caneca, que a criança pode apoiar, né? Segurar na caneca. Você vai falar assim, filho, você tem 10 minutos
para encher essas garrafas. Só que você tem que prestar bastante atenção, porque a mamãe vai falar qual garrafa que você vai ter que colocar. Você vai estar trabalhando concentração com a criança também. Olha que legal. A criança vai ter que estar atenta à sua voz. E você vai falar 1, 2, 3 e já. Ligou o cronômetro. É 10 minutos para ele encher todas. Aí você vai começar. Olha, letra E. Aí ele vai pegar a caneca e vai colocar na letra E. Agora leva a água para o número 1. Ele vai pegar e colocar no número 1. Isso você está trabalhando a decodificação da criança. Por quê? Porque a criança vai estar ali naquele corre, vai e volta, e ela vai estar aprendendo, ela vai estar se divertindo, né? Ela vai estar eliminando todo aquele prazer de poder correr, de poder brincar, e você vai estar ali sentado, marcando o tempo, interagindo com seu filho. Então, é uma brincadeira que vai trazer aprendizado e também vai fazer com que a criança se divirta. Certo? Então, essa é a primeira técnica, né? O primeiro jogo que eu trago para vocês. Gleison? Posso continuar? O segundo? Eu estou aqui te ouvindo. Eu coloco você na tela para as pessoas verem melhor o que você está fazendo, né? Como a tela, às vezes, está vendo no celular, é pequena a imagem, então é uma técnica aqui. Mas eu acho legal esse jogo porque ele serve para diversas coisas, né? Por exemplo, aí você deu um exemplo de conhecimento das letras. É bacana porque a criança só aprende quando tem significância para ela, né? Quando o aprendizado é significativo. Então, ela está correndo, agora enche a garrafa, vamos encher a letra I. A primeira letra vai ser a I, por exemplo, não vai ser a A, né? Para tirar de ordem. Né? E ela vai ter que identificar. E ela está se divertindo, tá? Além disso, está fazendo atividade física, né? Porque é muito difícil você encontrar uma atividade física que a criança se... principalmente dentro de casa, né? Que ela não pode ir para a rua, não pode andar de bicicleta, não, enfim. E dá para fazer isso aí com outros tipos de conhecimento, né? Por exemplo, em vez de ter uma letra, pode ter uma sílaba, né? Por exemplo, você escolhe algumas palavras, cama, bola, e aí agora nós vamos encher as garrafas que formam a palavra bola. Aí em uma garrafa está BO e na outra está LA. Ela vai precisar encher e identificar quais são na correria, né? Que vai ser bem bacana. Perfeito, exatamente. Números também, né, Milane? Ordem numérica, né? A criança, para nós, parece simples, mas para a criança que está em início, é difícil ela colocar, por exemplo, encontrar um 8 no meio da régua de números. Né? É difícil ela saber o que é o 8 se ela não contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Isso. Reconhecer a imagem do número 8. Esse é um jogo também que vai ajudar bastante nisso, né? Isso, exato, perfeito, Gleison, é isso mesmo. Você pode trabalhar diversas maneiras, por quê? Porque às vezes a criança não é nem que ela não queira estudar, mas é só dela pensar que ela vai ter que sentar e ficar naquela coisa chata de falar B com obo, L com a lá, aí fica a bola. Só isso a criança já cansa. A criança, ela gosta de novidade, ela gosta de brincar, ela gosta de soltar para fora tudo que ela tem dentro dela, que é essa questão das atividades, né? Então, quanto mais interação, mais você se envolver com seu filho nesse tipo de brincadeira, mais sucesso ele vai ter e mais prazer. Aí é quando vai vir o prazer pelo estudo, né? Legal. Aí a gente está falando de uma faixa etária aí de 3, 4 anos, né? Crianças com 3, 4 anos que estão nessa faixa de início de aprendizado, né? Que eles estão reconhecendo ali as letras, os números. Mas, como eu disse, dá para trabalhar com a formação de palavras, por exemplo, né? Palavras maiores, com 4 sílabas, por exemplo, né? São 4 garrafas. Então, já aumenta o nível de dificuldade. Muito bom. Gente, se vocês têm dúvidas sobre alguma coisa que a gente está falando aqui, vão postando nos comentários, tá? E a gente vai criar aqui, vai fazer um levantamento das principais dúvidas. Se você quiser sugerir um jogo também, fala aqui, que a gente vai narra o jogo nos comentários e a gente comenta aqui com o pessoal, tá bom? Quem está na sala de vídeo lá, tem bastante gente na nossa sala de vídeo, Milane. Eu estou dizendo para eles lá que tem que comentar. Se você quiser comentar, mostrar sua presença aqui com a gente, vem para a nossa página, né? Vem para as páginas da IBR, da Uninter, que é onde você vai poder comentar e aparecer aqui na tela. Por exemplo, o comentário aí da... Tá vendo aí? Leonides comentou, tá aí o comentário dela. Legal, tá sendo sucesso mesmo, viu? Obrigado pela sua presença, Leonides.
A Josana Prado já disse que está excelente. A Leliane bateu palminha para você, viu? Parabéns. Tá, gente? Nós vamos indo. Bom, primeiro jogo, então, bacana. Garrafa PET. Escreve. Pode, quem não tem um pincel em casa para escrever, pode fazer como? Tem outra coisa? Pode recortar de revista, letra A, né? Pega a letra A, recorta, coloca na garrafa PET, mas passa uma fita por cima, porque na hora que a água cair, pode molhar. E aí você coloca uma fita durex, porque a fita durex vai ajudar a preservar ali a letra, né, intacta. Legal, pode desenhar a letra A no papel em branco, por exemplo, e recortar grande, né? E colocar com uma fita. Muito bom. Exatamente. Mais uma dica, hein, gente? Mais uma dica. Nós estamos aqui na nossa live com o Elildo. O Elildo é nosso colega da Uninter lá de Barcarena. Um grande empreendedor, está aqui com a gente acompanhando. Um abraço. E vamos então para o próximo. Se tiver dúvida, pessoal, depois pergunta, a gente volta, tá bom? Falar o jogo número 1, fiquei com dúvida, a gente vai voltar e tirar a dúvida de vocês, tá? Certo. Aí agora a criança está trabalhando a questão das sílabas, né? Ela já aprendeu, digamos que agora ela vai entrar com o S, o Sá, Se, Si, Só, Su. Só que o Sá é a primeira sílaba que a gente trabalha com S. Aí eu vou usar o sapo, né? Só que para mim trabalhar uma sílaba com a criança, eu preciso fazer uma conexão com a imagem. Porque para dar propriedade para a criança, para ajudar ela a identificar e para ajudar ela a guardar na memória dela o que ela está aprendendo. Porque se eu falar, só Sá do sapo, mas quem é o sapo? Né? Eu preciso mostrar para a criança quem é o sapo. Mostrei o sapo para a criança. Só que do outro lado está o Sá também com letra cursiva. Eu tô com a letra bastão e tô com a letra cursiva. Eu usei aqui, ó, o papelão, usei a canetinha, né, o pincel, e usei o sapo. O sapo, se você tem impressora em casa, você pode pesquisar e recortar, ou você pode recortar de uma revista. Pegue livros que seu filho já usou, que está guardado, não jogue os livros fora, porque eles podem servir para você fazer esse tipo de atividades. Então, você só precisa do papelão, da canetinha e de uma figura para representar o que você está ensinando para a criança. Beleza, Mirlane, você está falando que a gente está trabalhando o sapo. Mas por que você vai trabalhar a palavra inteira? Sabe por quê, gente? Porque aqui, ó, o sapo, ele já trabalhou o P lá atrás, a família do P. Então, ele já sabe o que é o Pô. E aqui ele começou a trabalhar o Sá. Então, vai ficar fácil para ele juntar a palavra sapo. Nossa, que legal! Só que ainda assim eu posso trabalhar a formação de uma frase. Mas como? Falando para a criança o que o sapo faz. O que o sapo faz? O sapo pula. Mas a letra O é um artigo, né? A letra O é uma vogal, a criança já aprendeu a letra O. Então, o sapo. Eu posso usar a imagem e posso usar a letra o sapo pula. O sapo pula. A criança já sabe a vogal O, a criança já estudou a família do P e a criança já estudou a família do Lá. Além de você estar trabalhando uma nova família, ela ainda vai relembrar as famílias que ela já trabalhou. E você não precisa de muito material. Olha a simplicidade do material para você trabalhar em casa. É muito importante eu ter um significante e um significado. Eu estou trabalhando com sapo, é importante eu mostrar para a criança o que o sapo faz. Mas para quê, Mirlane? Para ajudar na memorização dela, para ajudar para facilitar o aprendizado da criança. Certo? Gleison, você pode contribuir conosco? Opa! Olha que legal, né? Para quem não entendeu um pouco da lógica e da aprendizagem das famílias, quando a gente está educando criança, a gente trabalha por família, né? Então, a família começa pela família do B, Bá, Bé, Bi, Bobu, família do C, família do D, família do E, e assim sucessivamente, né? Formando sílabas, né? Então, o exemplo do sapo, quando ele chegou no Sá, né, um S com A, ele já passou pela família do P, né, porque no alfabeto o P vem antes do que o S, antes do S, né.
Que legal. Isso aí pode fazer também uma folha só, né, Milane? Pode ter com estilo de Pode dominó, fazer. né? Pode ter um estilo de dominó, mas você tem ele também feito numa folha impressa, né? Que também é uma opção Sim, para os tem pais. sim. Posso mostrar aqui, só um minuto. A folha completa você pode escrever, né? Ou você também pode colocar digitar no computador e imprimir para criança. Uhum. Olha esse exemplo aqui. Isso. Aí pode ser recortado, ele pode pegar revistas, jornais, né? E montar em uma folha em branco. Vai ficar bem legal. Ou montar no papelão, né? Fica bem legal. Exatamente. Pode Olha imprimir, né? aqui já está inteira, sem a separação. O Aham. sapo pula. E aí aqui, ó, eu já fiz com escrito, né, para vocês verem, que vocês podem recortar a imagem do sapo e escrever na folha em branco. Pode até pedir para a criança colar o sapo na folha, né? Legal. Recortar, se ela já domina a tesoura sem pontas, né? Ela mesma pode recortar e ajudar a montar, né? Participar da montagem do material. E isso vai associar ainda mais, vai fazer ela lembrar ainda mais desse aprendizado, né? Porque ela participou da construção. E é bem importante. A gente vem falando ao longo das nossas lives aí, a gente vem falando sobre uma rotina, né? E temos sempre relembrado que é importante a criança participar da discussão dessas rotinas. E a produção de material aí vai ser a mesma coisa, né? É legal se ela puder participar, para ela entender o que ela está fazendo, que é bem legal. Aí ela tá trabalhando uma parte de associativismo, né? Ela está associando aí a imagem as letras, né? A imagem, as palavras. Então, o sapo, ela não vai ver o sapo, ela vai ler o sapo, né? Porque Exatamente. você tem a imagem do sapo, ela tem que criar uma memória de coerência, né, entre as imagens e as palavras para que a técnica seja bem aplicada, né? Isso é bem legal mesmo. E aqui, ó, os pais podem até perguntar, mas Milane, por que não está escrito a palavra sapo ainda, né? Pode ter alguém que tem alguma dúvida em relação a isso. Mas foi como eu falei, o sapo a gente está introduzindo agora. A imagem do sapo a criança já conhece. Agora, a letra O, que é uma vogal, e a palavra pula, ela conhece porque nós trabalhamos antes da família do S, né? Que foi como o Gleison falou. Então, dentro disso, olha aqui, ó, eu estou trabalhando o sapo agora, a criança vai conseguir fazer essa associação. Então, quando você tiver a oportunidade de trabalhar as sílabas que a criança já viu dentro daquilo que você está ensinando agora, trabalhe, porque você vai ajudar no processo de memorização e aprendizado da criança. Muito legal, muito bom. Que tipo de dificuldade a gente vai trabalhar aí? Quando a criança apresenta que tipo de características que essa atividade ela se encaixa bem? Que tipo de dificuldade ela tem? Ela apresenta que dificuldade que me dá um sinal que eu posso introduzir essa atividade? Quando a criança, por exemplo, eu não costumo muito trabalhar a dificuldade, eu sempre prezo por trabalhar antes da dificuldade. Por que eu trabalho assim? Porque eu já estou prevendo uma possível dificuldade, então eu já consigo fazer essa conexão. Não, a criança ainda não apresentou nada, não tem nada, até porque eu sou professora, né, e não faço diagnóstico. A criança também nunca teve laudo nenhum. Mas eu estou ali trabalhando o processo de alfabetização com ela e o que eu penso dentro do que eu já estudei, né, nos parâmetros que a psicopedagogia já me traz. O que a psicopedagogia fala para a gente? O que você puder aprimorar no seu aluno antes que ele apresente alguma dificuldade, você aprimora e você trabalhe. Porque esse aluno tem todas as chances de dar 100% certo. Então, não é por dificuldade, é mesmo por questão de prever uma possível dificuldade. Entendi. É para associar o trabalho que ela já vem fazendo nos outros aspectos, né? Eu entendi. Você trabalha com reforço de aprendizagem, né? Então, Isso, é o que os pais estão fazendo em casa hoje, né? O que os pais, às vezes, eles acabam confundindo de repente, e ele está substituindo o professor, e na verdade não é, né? Cada um tem o seu papel.
Exatamente. Os pais trabalham mais ou menos como você, né? No reforço à aprendizagem. Então, a criança ela está aprendendo as sílabas, isso é um reforço à aprendizagem, é uma atividade que vai fazer com que ela memorize de maneira mais simples, né? Que ela se familiarize com essas letras, essas partes, né? De palavras, e vai acabar culminando em construção de frases, né? É importante falando nisso, é importante dizer que a própria neuropsicopedagoga que esteve conosco na semana passada, na última sexta-feira, ela falou isso, né? Que a criança ela já nasce aprendendo, né? E ela tem o seu próprio ritmo. Às vezes o pai fica angustiado porque a criança está com 6 anos, não aprendeu a ler ainda, né? Ela tem o seu próprio ritmo, né? Algumas crianças aprendem a ler mais cedo, outras aprendem mais tarde, e assim as pessoas são diferentes, né? Realmente, então não se angustiem por isso. E o que nós temos? O que nós temos mais? Vamos adiante. Agora eu vou apresentar para vocês um jogo para trabalhar a quantidade bem simples, muito simples. O objetivo dele é trabalhar a quantidade numérica, é você fazer essa associação entre o número e quantidade. Você pode pegar copos descartáveis, né? Para fazer ele, você precisa de copos descartáveis, papelão e um pincel. Esses são os materiais necessários. Você vai escrever no copo o número que você quer trabalhar. Por exemplo, aqui está escrito o número 3 e aqui está escrito o número 4. Dentro desses dois aqui, você vai colocar em cima da mesa os papelão. Aí você vai pedir para a criança, meu filho, minha filha, coloque dentro desse copinho, dentro desse copo, 3 papelão, 3 papéis que a mamãe recortou. Aí a criança vai contar. 1, 2, 3. Ótimo, perfeito, parabéns, você acertou, você colocou 3 pedacinhos de papelão aqui dentro do copo, parabéns. Aí você vem para o próximo. Agora nós vamos para o número 4, porque hoje a gente está trabalhando o número 3 e o número 4. Você vai pegar 4 pedaços de papelões e colocar dentro do copo. 1, 2, 3, 4. A criança trabalhou o número, né, que ela está trabalhando dentro da sequência numérica, e a criança trabalhou o processo de quantidade. Qual é a quantidade que aquele número representa? Porque até estudando mesmo nos livros da Uninter, eu vi que um dos professores que nos orientava falou o seguinte, que a criança ela tem muito a parte do conhecimento comum, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela aprende muito isso em casa, os pais também ajudam. Agora, é muito importante trabalhar a quantidade, que a criança entenda que aquele código numeral, que aquilo que ela está vendo, tem uma representação. Ou, às vezes, a criança sabe a quantidade, mas não sabe qual é o número que representa determinada quantidade. Então, esse jogo aqui vai dar todo o suporte para você ensinar seu filho dentro desse quesito. Muito bom, legal. E dá para trabalhar também, por exemplo, a divisão aí, né? Crianças maiores já dá para trabalhar a divisão, por exemplo, colocar um copo do lado do outro. Primeiro ele vai fazer esse processo, né? Por exemplo, colocar a quantidade de pedaços de papelão dentro de cada copo, de acordo com a representação numérica que está escrita no copo. Isso. E depois ele pode trabalhar, por exemplo, a subtração. No copo 4, se eu tirar 3 pedaços de papelão, quantos ficam, né? Ou perfeito. A própria soma, né? Então, a criatividade aí vai além, né? Você vai descobrir cada dia como você pode utilizar isso em benefício da criança, né? É muito bacana mesmo. E bem simples, né? Qualquer pessoa tem um copo, não precisa ser um copo descartável, né? Pode ser um copo plástico que a pessoa tem em casa, faz aquela mesma técnica, pega uma folha em branco, desenha aqui o número, recorta e cola no copinho. Ou então vai lá no livro de alfabetização que tem as letras e números maiores, né? Você recorta ali e cola. Então, tem uma série de formas de você fazer. Legal. Exatamente. Muito bom. É isso aí. Vamos lá.
Agora, o próximo jogo que eu vou trazer para vocês é sequência numérica e decodificação do número dentro da sequência. Muito fácil também. Eu vou mostrar os materiais necessários. Eu usei papelão, usei a tinta guache, usei um pincel para pintar, né? Usei aqui o pregador, né? Vários pregadores. Na verdade, 11, porque eu inseri também o número 0. Então, de 1 a 10 são 10, com mais o 0 ficam 11 pregadores. Certo. E usei também a tesoura, né, gente? É importante falar dos materiais que eu utilizei para fazer isso, para recortar, para ficar bem legal. Aqui vocês podem ver, ó, que estão bem dentro do padrão, cortei bonitinho, para que a criança entenda, né, que existe uma organização. O objetivo do jogo, antes de eu explicar como funciona, é trabalhar sequência numérica e trabalhar a decodificação de números, certo? Ótimo. Aí aqui eu já pintei os meus números direitinho, já pintei os pregadores para ficar chamativo para a criança, mas se você também não puder pintar ou não tiver tinta, você basta ter o pregador e o pincel para escrever o número aqui, ó. Não sei se vocês podem ver, mas eu imprimi os números e coloquei tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Porque às vezes a criança pega aqui, tampou o número, mas tem embaixo para a criança ver. Mas você pode escrever com pincel, né? Agora tem que ser com biquinho fino, ou se não com a caneta. Com a caneta também serve, tá, gente? Aí vocês podem acompanhar aqui nessa sequência que está escrito com pincel também, ó, 0. Mirlane, tia, cadê o número 0? Não tá aqui. Então, a criança vai olhar aqui pro pregador e você vai falar, tá, meu amor, tá faltando o número 0, então mostra pra tia onde é que tá o número 0. Pega o número 0 e coloca onde está faltando. A criança vai lá, pega o número 0 e coloca aonde tá faltando na sequência. Olha só que legal. Agora a sequência não está faltando mais nenhum número. Ela tem o 0, o 1, 2, o 3, até chegar ao 10 está completo. Vou para o próximo. Agora, na próxima sequência, já não falta o 0. Está faltando o número que vem depois do 0, que é o número 1. Só que você, quando estiver trabalhando com a criança, você não precisa ficar falando. A própria criança, ela já vai tentar entender. No início, você pode deixar os pregadores na ordem, mas depois, para você trabalhar cada vez mais as habilidades dela de decodificação, você pode tirar os números da ordem, colocar embaralhado na mesa para que ela possa pegar e colocar o número que está faltando. Então, se é o número 1 que está faltando, ela vai pegar e colocar o número 1. Mirlane, eu já trabalhei todo esse processo com meu filho, ele já entende. Agora, como é que eu posso trabalhar de uma maneira diferente aproveitando esse material? Ótimo, vou explicar. Você vai pegar fora da ordem uma sequência e vai pedir para a criança ver e vai falar assim, olha, explica para a tia, mostra para a tia ou mostra para o papai e para a mamãe onde é que número que está faltando. Sem a criança precisar contar, a criança vai bater o olho e vai falar, está faltando o número 9. Ah, então pega o número 9 para mim, que eu não sei onde está o número 9. Os números estão todos embaralhados em cima da mesa. A criança vai pegar o número 9 e vai colocar o número 9, ó, bem aqui. E a sequência está completa. Então, você vai estar trabalhando o quê? Sequência numérica e decodificação de números. O seu filho vai brincar, vai se divertir e ainda vai fazer de forma aí bem acessível, né? Trabalhando essas habilidades que a matemática exige na primeira infância. Nossa, que legal. Aí pode fazer com palito de picolé também, né? Isso, olha, eu faço para vender com palito de picolé. Com os meus alunos, né? Eu trabalho aqui, ó, o palito de picolé, bem bonitinho na ordem. Eu falo que é uma régua numérica para eles. Aí eles pegam o número que está faltando. Isso daqui, Gleison, gente, não levou uma semana trabalhando com eles. Eles olhavam para mim, tia Mirlane. Eu já sei, tia, qual é que tá faltando. Tá faltando 9, né, tia? Aí eu falei, ah, é? Então cadê o número 9, que eu não sei onde que tá? Aí eles pegavam e falavam assim, ai, tia, até parece que a senhora não sabe. E são os meninos inteligentes, gente. Chega a dar gosto de trabalhar. Mas essa inteligência todos nós temos, tá? Toda criança, ela tem.
O que você falta é só estimular, é trabalhar e mostrar o quanto que a criança é capaz. E você vai mostrar que seu filho é capaz com pequenos jogos, com pequenas brincadeiras. Ele vai se encontrar, porque o mundo dele é esse, né? A gente não pode exigir muito da criança, a gente tem que dar. Legal. Esse é bem simples, acho que ficou claro para todo mundo, né? Como que faz. É um recorte, recorta 10 pedaços de papelão, quantas réguas numéricas você quiser fazer, né? Tamanho uniforme, é importante ter a mesma medida para a criança já ter uma noção, né, de uniformidade. E o tamanho das letras também, dos números, é importante que sejam iguais, né? Que sejam com a mesma forma de escrita. Então, da mesma forma que escreveu os números na primeira régua, tem que escrever em todas, que é para criar uma associação, né, na cabeça da criança. E isso vai fazer com que ela memorize, né, esses números, que vai ajudar bastante. Gleice, e olha o que eu trouxe aqui ainda para ajudar. Isso daqui você pode trabalhar de que forma, tia Mirlane? Explica pra gente. Claro que eu vou explicar, gente. Olha aqui, ó. Opa, aqui. O que que tem aqui? Nada. Aí você vai falar pra criança, meu filho, você tá vendo alguma bolinha aqui? A criança vai falar, não. Qual é o número que representa o nada, que não tem nada? É o 0, papai. A criança já vai saber, porque ela trabalhou lá na régua. Vai pegar o pregador, ó, e colocar bem aqui. Quantas bolinhas tem aqui? Uma bolinha. Você vai pegar lá o número 1 e colocar aqui, ó, uma bolinha. Quantas bolas tem aqui? 2. Ótimo. Você vai pegar e colocar 2 bolinhas. E assim você está trabalhando também a questão, ó, da quantidade e o número. Você tem várias formas. Vocês viram que eu apresentei o copo. Vocês viram que agora eu estou apresentando esse painel aqui que eu fiz de papelão, bem simples, mas eu vou mostrar para vocês que ele colorido também é legal e que vocês também podem fazer com lápis de cor. Esse aqui eu fiz impresso, né, bem colorido. Uma contribuição. Aliás, uma dúvida, na verdade, né? Nesse momento, os pregadores, eles estão embaralhados, né? Eles estão fora da ordem. Sim. O objetivo é que a criança identifique o número, né? A escrita do número. Então, ela vai ali no meio dos números todos fora de ordem, dos pregadores fora de ordem, embaralhados, bagunçados, né? Ela vai identificar qual que é para colocar no painel. Não é isso? Isso. Você pode trabalhar tanto a questão dos números quanto as quantidades. Um dia você pode falar, não, hoje a gente vai trabalhar os números, embaralha os números e pede para ela colocar. E no outro você pode trabalhar a quantidade, né? Quantos tem aqui? Aí a criança vai ver. 2. Qual é o número que representa 2 bolinhas? Vai pegar. Ou você pode pegar primeiro o pregador. Você vai falar, filho, que número é esse aqui? Aí ele vai falar, ó, é o número 2, pai, mãe, né? Tá, e qual é dessas bolinhas aqui? Onde é que tá? Onde é que tem a quantidade de 2 bolinhas? Mostre para mim. Aí o filho vai mostrar e você pede para colocar o pregador também. Você pode trabalhar das duas formas. O material, ele é vasto, ele é rico. Entendi. Tá? Muito bom. Então, dá para fazer simples, né? Ou dá para fazer bonitinho, né? Dá para fazer coloridinho, né? Material plástico. Ou dá para pegar uma folha de papelão, o importante é o resultado, né? Exatamente. Legal. Muito bom. Bom, gente, se tiver dúvida aí, manda para a gente aqui, tá bom? Aí tá na tela o Instagram da Mirlane, o @jogosguará, aonde você pode conhecer o trabalho dela, conhecer os jogos, tá? Seguir ela lá para ver as dicas que ela te dá todos os dias. Tá bom? Certo. Vamos ao próximo? E para finalizar, né, Gleison, eu trago os alunos maiores, porque, poxa, a Mirlane apresentou tantos, né? Então, aqui eu estou trazendo o exemplo de interpretação e produção de texto. Como é que você pode trabalhar com a criança? E trazendo a concentração dela para a leitura, né? Eu trabalho muito isso dentro da leitura, com alunos de 7 anos, 8 anos, mais ou menos nessa faixa etária. Eu conto uma história, digamos que hoje eu vou contar a história da Cinderela, né? Tá aqui as cenas que tem no livro da Cinderela. Mas primeiro eu não estou mostrando as cenas, eu estou deixando a criança imaginar na mente dela como é, porque já é uma história que ela conhece, que ela já assistiu um filme, né? Também tem que estar atento aí. Será que a criança já conhece a história?
Será que a criança já assistiu um filme? É importante até perguntar para os pais, para não chegar assim de surpresa e a criança não saber desenvolver a atividade. Ótimo, você já sabe que a criança sabe a história, então você pega e conta. Olha, Cinderela vivia num castelo muito bonito, a sua mãe lhe arrumava com muito carinho, brincava. Só que teve um dia que que a mãe de Cinderela faleceu, ela estava doente. Aí seu pai foi levar ela até um riacho e tal, e conta a história. Depois que contou toda a história da Cinderela, você vai recortar as cenas, né? Isso daqui você pode fazer, pode pesquisar na internet, montar as cenas, ou você pode também fazer num livro, né? Um livro só de imagens, vai ficar a critério. Pegou todas as cenas, embaralhou e pede para a criança colocar na ordem da história. A primeira atividade é essa. Filho, filha, coloca na ordem a história do jeito que a mamãe contou. Quais são os primeiros passos, o que acontece, qual é todo o encaminhamento da história. A criança vai pegar e o primeiro passo ela vai montar a história em imagens. Depois que ela fizer isso, o que vai acontecer? Você vai pedir para ela escrever um texto. Agora, escreve para mim, com as suas palavras, essa história. O que você entendeu e dentro das cenas que você organizou. Pode ser que a criança tenha colocado uma cena fora do lugar, mas não precisa chamar a atenção da criança, sabe por quê? Porque ela vai produzir um texto. Primeiro, verifique o texto dela, exalte o texto dela, né? E faça com que esse texto ganhe vida. Porque se ganhar vida, a criança vai ficar feliz, a criança vai se sentir motivada, ela vai ter desejo de fazer mais trabalhos assim. Então, você pode trabalhar sequência visual, a história visual, você pode trabalhar a concentração do ouvir a história e a produção de texto. Muito bom. E dá para trabalhar a escrita, né? Pedir que ele reconte a história, né? Depois que ele montar todo o circuito de imagens, que da forma que ele memorizou, né? Primeiro ele tem que conhecer a história, né? Se é uma história nova, você tem que contar a história ou deixar que ele leia, se ele sabe ler já, né? Se ele já está alfabetizado. Depois montar os quadros de imagens, né? Na sequência lógica, ele vai estar trabalhando raciocínio lógico dele, né? Vai estar trabalhando a concentração. E depois ele pode reescrever a história com as suas próprias palavras, né? E vai trabalhar a produção de texto, ali dá para trabalhar a pontuação, dá para trabalhar a diferença entre maiúscula e minúscula, inicial de frase, várias outras aprendizagens que estão ali incorporadas, né? Isso é muito legal. E aí, pode até vir a pergunta, Mirlane, mas eu não tenho impressora, não tem como eu montar as imagens. Ótimo, você pode fazer de uma forma diferente. Meu filho, desenhe para mim a sequência de imagens do que você entendeu da história. Às vezes, a produção de texto da criança pode ser através do desenho. O importante é que ela entenda a história, né? Que ela traga esse contexto. E você vai, depois que ela desenhar, no outro dia você ainda pode trabalhar a produção de texto do desenho que ela fez. Que legal. Uma sequência, né? É uma sequência lógica, né? Muito bom. Exatamente. Eu acho que fica bem claro, né? Que a criança, você que é pai, que é mãe, que tem um sobrinho, né? Você sabe que a criança, quanto mais lúdico, melhor. Ela é lúdica, né? Quando, a partir dos 4 anos de idade ali, ela já pega um papel, uma caneta, e ela desenha a família, ela desenha o lugar que ela quer estar, ela desenha... Então, a escola trabalha muito isso, né? Esse desenvolvimento da criatividade, é assim que ela se comunica. Então, de repente, você não pode deixar isso de fora quando você está auxiliando a criança, né? Porque é assim que ela vê o mundo. Ela vê o mundo diferente da gente, né? É verdade. Então, essa é a diferença, sabe? Eu sempre procuro priorizar com os meus alunos a questão do lúdico mesmo, dela poder interagir, dela se sentir o centro da atividade, dela ver que ela é responsável pela atividade que ela está fazendo, né? Dentro do que a Uninc passa para a gente, que é acadêmico, essa questão do aluno ser o centro da aprendizagem, que é o que vem sendo discutido muito com os professores, né? Questão das metodologias de ensino. Então, se Mirlane, mas como é que eu posso fazer isso com a criança? É dar essa responsabilidade para ela. Um jogo, você está dando a responsabilidade da criança desenvolver.
Claro que você vai estar ali fazendo orientação, ajudando, contribuindo, mas a criança ela vai estar sendo responsável por aquilo que ela está reproduzindo. Então, é importante a criança sentir essa responsabilidade. Muito bom. Eu acho que é uma pergunta retórica, mas você consegue observar esse resultado com o teu trabalho? Sim. Com as crianças que você trabalha? Sim, inclusive, eu trabalho muito com a questão do feedback dos meus pais. Eu sempre coloco muito para o pai como eu estou pegando a criança, o que a criança está aprendendo na escola, e é importante que o professor de reforço, né, que esteja no reforço, ele olhe muito para o que a escola esteja trabalhando, para você trabalhar dentro da sequência, para você realmente ser o reforço positivo. Então, eu vejo com muita positividade, Gleison, muita positividade. Às vezes vem com um mês, uma semana, 2 semanas. Eu tive uma criança que eu coloquei flashcards de alfabeto. Eu fiz bem colorido e coloquei para a mãe trabalhar em casa. Ó, vai passando flashcard. Gleison, com uma semana, ela estava falando a sequência, claro, mas ela falava A, B, C, D, E, F, G, H, até a letra Z. E a mãe chegou para mim e falou assim, Mirlane, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, a única coisa que aconteceu foi que você trabalhou, não deixou de trabalhar, porque precisa a gente ter o estudo todo dia, né? E de uma maneira lúdica. A criança aprendeu, é um brinquedo que ela gosta, você estava passando rapidinho. Então, eu já tive resultados, e meus pais são a prova desses resultados. Eles me dão feedback, então é através dos feedbacks deles. Que bacana. Acho isso muito legal. Isso é muito bom mesmo. Bom, essa live ela é uma iniciativa dos cursos de licenciatura da Uninter, da Escola de Educação. E a gente está trazendo aqui essa temática da como trabalhar com as crianças em isolamento, né, como dica para os pais. Quem chegou agora com a gente, não acompanhou desde o início, esse é uma série que nós estamos produzindo, esse é o nosso último episódio, né, de uma série que se chama Crianças em Isolamento. Estamos há um mês trabalhando esse tema aqui, temos outros 3 episódios disponíveis lá no YouTube, a gente está disponível nas nossas páginas no YouTube, dentro da IBR Altamira e da Uninter Altamira. Lá no YouTube você encontra todos os anteriores. E esse aqui, acho que veio para fechar com chave de ouro, né? Dicas muito práticas de coisas que você consegue levar no dia a dia mesmo, né? Com o que você tem em casa, isso é muito bacana, né? São materiais acessíveis e muito mais do que isso, às vezes não é tanto o material, mas a dica de como utilizar o material, né? Porque talvez até muitos pais tenham um dominó colorido em casa, né? Que pode ser utilizado como outra ferramenta. Muitos pais têm um tabuleiro aonde pode escrever números, né? Para a criança trabalhar. Muitos pais têm ali um jogo didático em casa qualquer que a professora lá do primeiro aninho pediu e que está lá mofando no fundo da gaveta, né? Está ali. Você pode utilizar tudo isso na educação do teu filho, né? É verdade. Mirlane, me fala uma coisa. Se o pai ele não quer, não tem tempo, não consegue montar, ele acha que não tem muita criatividade para isso, como que ele te acha? A gente já colocou aqui o teu Instagram, né? Esse é a tua principal forma de contato? Não, eu posso disponibilizar também o meu número, o 93 991 74 6827. Vocês também me encontram com esse contato e com o Instagram, né? Jogos Guará, @Jogos Guará. Na hora que vocês mandarem mensagem, assim que eu estiver disponível, que eu ver, eu entro em contato, eu peço o número. Eu sempre, quando o pai entra em contato comigo, eu peço para ligar. Por quê? Porque eu gosto de ouvir a voz do pai, gosto de ouvir o que o pai realmente está tendo necessidade, o que a professora da escola falou, qual a dificuldade, para que eu venha desenvolver um jogo e ajudar. Às vezes eu estou com esse jogo, mas a criança, para além disso, ele quer outras coisas. Aí eu vou lá e complemento. Não, o pacote para o seu filho, ideal vai ser assim, 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 a gente combina esse valor, e aí a gente conversa. Entendi. Muito bom. Então, esses jogos que você demonstrou aqui estão todos disponíveis, né? Se o pai quiser adquirir com você, basta entrar em contato que você vai disponibilizar, então, para os seus filhos, né? Os valores são bem acessíveis, viu, gente? Então, vale muito a pena você ter em casa esses materiais, tá? Você pode fazer, a gente deu
A Milane deixou bem claro aqui as dicas de como fazer em casa, mas se você quiser adquirir os jogos com a Milane, né, Milane? Ou se você acha que o seu filho precisa de um apoio dentro do conhecimento que ele está tendo na escola, né, um reforço escolar, que a gente chama, né? Você pode contatar também a Mirlane, ela está com matrículas abertas, né, Mirlane? Nesse período a gente está trabalhando online, né? É mais questão mesmo, até de ajudar os pais, assim como eu fiz agora. O pai liga, a gente marca uma conversa, a gente vê o preço que o pai também está podendo no momento, né? A gente tenta se ajudar da melhor maneira possível. Entendi. Eu quero agradecer a você, já indo para os finalmente da nossa live, né? Estamos aí com 55 minutos já, passou rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Quero te agradecer, quero te parabenizar, quero deixar aqui de público os meus aplausos para você, o meu orgulho por ter você no nosso time, tá? Nós da Uninter, não só eu, Gleison, mas nós da Uninter, temos orgulho muito grande de te ter no nosso time, na nossa equipe, na família Uninter, e que você represente tão bem essa nossa marca, né? Que acho que é isso, a gente quer levar para o mercado pessoas competentes, pessoas que nos representem, né? Que representem a qualidade que a gente imprime nos nossos produtos, nos nossos cursos. E você representa muito bem isso. Parabéns e que você cresça muito, tá? Conta com a gente. Você, pai que está nos assistindo, conta com a gente. Se você está passando aí nossas redes sociais, tem o nosso direct lá. Se você tem uma dúvida, manda para a gente. Comenta ali no post abaixo desse vídeo, né? Que a gente vai ficar acompanhando. E a gente vai a cada dia tentar ajudar, né? A comunidade altamirense da região. Tá bom? Milane, para os seus finalmente, então, considerações finais. Gente, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, como eu falei no início. Agradeço muito ao Gleison, ele é um homem muito competente, um diretor pai, viu? Ele é um diretor pai da Uninter. Ele chega abraçando todo mundo. Se você que é acadêmico, está assistindo essa live, precisar, entre em contato com ele, porque ele não te estende a mão, não. Ele estende os braços, ele estende tudo que ele puder para te ajudar. E assim, se hoje eu cheguei aqui, foi porque ele me apoiou muito, está me apoiando, sempre com muitas motivações. Teve outros profissionais, professora Judite, que foi a minha primeira líder, né? É uma pessoa, assim, sensacional, que contribuiu de uma maneira significante na minha vida. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela, aprendi muito com ela. É uma pessoa, assim, capacitada demais, demais mesmo. Agradeço ela, agradeço a Rejane por estar me ajudando, né? Ela que vem me dando dicas dessa questão da psicopedagogia, como é que eu posso desenvolver, como é que eu posso fazer. Agradeço a minha coordenadora do reforço, que trabalha comigo, a Lilian Café, que é quem está ali sempre ali, não, Mirlane, vamos fazer assim, funciona dessa maneira, sempre me orientando para me oferecer o melhor para os pais. Agradeço imensamente aos meus pais, que acreditam em mim, que acreditam no meu trabalho, que torcem comigo, que vibram comigo a cada conquista que seus filhos têm. Isso para mim significa muito. Então, vocês também são presentes de Deus. E todas as pessoas, amigos, né? Minha família, que contribui de uma maneira significante também. Da maneira direta, indireta, que é com mensagens. A minha gratidão ao Uninter. E é isso. É só gratidão, gente. Muita gratidão, viu? A Uninter é sensacional. Se você não é aluno Uninter e está querendo a graduação, vem para o Uninter. Vem, que é sucesso. Quem é acadêmico que está assistindo vai comprovar comigo. Né? Vai comprovar e vai afirmar isso. O Uninter é sucesso. Obrigada, viu? Bom, por nada. Obrigado você por aceitar o nosso convite. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, atende muitas crianças, né? Tem outros projetos, né? E isso, mesmo assim, se colocou à disposição para trabalhar com a gente. Isso é muito legal. Muito obrigado pela parceria. E, gente, quem está aqui com a gente até agora, obrigado pela sua audiência. Você é o nosso objetivo, né? A gente está fazendo isso por você. Então, esse é o último episódio da nossa série, mas nós não vamos deixar de transmitir as nossas lives. Nós vamos trazer novos temas, sempre às sextas-feiras, às 7 da noite, nós estaremos aqui. Esse é o último episódio de uma série de 4 lives, que vai estar disponível no YouTube para você assistir todos os episódios, tá bom?
Na próxima sexta, então, nós nos encontramos aqui. Ah, e quero convidar você, na segunda-feira, nós teremos uma live aqui nesse mesmo canal com a nutricionista Thaisa Dias, uma das mais renomadas da nossa cidade. Ela vai trabalhar com as indicações, né? Coisas de quais os cuidados nutricionais que você precisa ter nesse período de isolamento. Olha que legal. Na segunda-feira passada, sempre às 8 da noite, a gente está trabalhando essa temática. Segunda-feira passada, nós trabalhamos com a necessidade do treinamento físico, né, nesse período de isolamento, com o Laerte, um personal trainer muito renomado aqui. Muita gente conhece ele, sabe de quem eu estou falando. Se você perdeu, também está no nosso YouTube, tá bom? Então, a gente tem um encontro marcado na próxima segunda, às 8 da noite, e de novo na sexta, às 7 da noite, nós estaremos aqui. A partir da próxima sexta, nós trabalharemos tema de empregabilidade. Você está precisando melhorar teu currículo, está precisando melhorar a tua técnica de entrevista, está precisando melhorar a tua busca de vagas profissionais, ou se você quer simplesmente subir de cargo na empresa onde você está, fica com a gente. Próxima sexta a gente vai começar essa série, tá bom? Melanie, boa noite, obrigado, boa noite, pessoal, boa noite a todos. A gente aguarda você, então, nos próximos episódios.